Fredinho Crepe, o homem que está sendo evitado, esse homem está sendo evitado, mas será por pouco tempo. Uma hora eles vão ter que responder, né? Que o homem está trazendo uma discussão séria. Vamos ver agora o que ele trouxe aí de discussão séria. O comunismo virou chacota? Vamos ver. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma reflexão com vocês sobre os caminhos do comunismo brasileiro. Especialmente depois aí dessas semanas que a gente viu uma discussão bem pesada sobre a fala que o Ian Neves fez no podcast As Ideias, né? Essa fala. Salve, Denis. Veja, quando o Ian está falando que tem que ter um partido para conduzir a revolução, não quer dizer que é um desses partidos que existe. Eu acho que não tem esse partido no Brasil hoje. Beleza. O lance, assim, eu acho que você tem razão. Pode ser um time de futebol, uma escola de samba, na questão, um terreiro, qualquer coisa. Mas isso, em algum momento, vai ter que começar a ganhar mais capilaridade. Então, a gente entende o quê? O que é capilaridade? É conseguir entrar e penetrar, de fato, nas pessoas, fazer crescer a parada. Pode começar com um time de futebol de várzea, mas não vai ser o time de futebol de várzea que vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer para uma coisa para além. Tá entendendo? O que seria esse além? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. Não, e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Essa fala repercutiu bastante nas redes, né? Muito por conta de uma reação da direita a esse comentário do Ian, né? Que acabou sendo motivo de chacota pela galera da direita, que já estava doida para sacanear a fala dele, né? Agora, tem muita gente que não vai concordar comigo e que vai pegar no meu pé por conta desse comentário, mas a real é que essa chacota da direita cola. E sabe qual que é o motivo dela colar? O comunismo ele não bota mais medo em ninguém hoje. Inclusive, é até bom para os donos do poder ter uma galerinha ali nas franjas falando que é comunista, que quer fazer a revolução, porque isso dá a ilusão de que nós somos tão livres a ponto de termos até pessoas defendendo a revolução comunista falando livremente. De certa forma, hein? Pô, aí tem um ponto. Forma, até os discursos de superação do capitalismo viram propaganda para a continuidade do sistema. E é isso que eu quero ampliar com vocês nessa reflexão. Como sempre, né? A ideia aqui não é provocar ninguém, é apenas colocar minha opinião, provocar o debate, né? De uma forma honesta. E quem quiser extrair algo dessa opinião, dessa crítica, fica à vontade. E quem não quiser também não tem nenhum problema. Nem sempre a gente vai concordar com as coisas e tá tudo bem. A questão que eu quero me propor responder aqui é a seguinte: por que o comunismo não bota medo em ninguém mais no Brasil hoje? Eu vou elencar aqui alguns motivos, né, do porquê eu achar isso e vocês julgam se são razoáveis ou não, né? Bom, a primeira questão, que já foi bem debatida nesse assunto, é um fato meio óbvio de que o comunismo virou um elemento de nicho, fechado em uma bolha basicamente de classe média, de uma franja mais intelectualizada da classe trabalhadora. Não tem como fazer nenhuma avaliação sobre o comunismo hoje sem passar por isso, né? Quem consegue falar com o povão hoje é a direita e não os comunistas, e a situação nem sempre foi assim no Brasil. Antigamente, os... Palavras duras, hein? Palavras duríssimas, viu, velho? Palavras tristes e duras. Os comunistas tinham uma grande força no Brasil, chegando a eleger senadores, deputados, até uma bancada forte no legislativo, mesmo tendo que botar ali uma pressão nos governos trabalhistas e desenvolvimentistas até o golpe de 64. Isso era muito fruto de uma consciência de que a construção do comunismo envolvia uma penetração forte nas classes populares. Isso fazia com que os militantes tivessem uma presença cotidiana nos bairros populares, convivendo com o povão, falando a língua do povão. Nessa época, todas as vertentes da esquerda brasileira tinham a consciência de que precisavam conquistar uma grande parcela das classes populares. O PCB histórico tinha uma penetração popular. O Getúlio Vargas ele percebeu que precisava de um partido de massas para levar à frente as reformas que ele propunha e fundou o PTB. Tanto que, se a gente for lembrar bem, esse movimento, né, esse período histórico é conhecido como a República Populista. Por quê? Era a primeira vez que os grandes centros urbanos experimentavam a democracia depois que a Revolução de 30 derrubou o regime oligárquico da República Velha. Isso resultou em uma democracia fortemente mobilizada. Essa mobilização foi praticamente toda para o saco depois do golpe de 64 e parece que continua no saco até hoje, né? Sempre que eu entro em um debate mais acalorado sobre esse tema da inserção popular da esquerda radical, eu gosto de lembrar que o desempenho eleitoral dessa turma é praticamente nulo. E isso é importante sim para a discussão, como eu vou argumentar com vocês. Vamos pegar a eleição presidencial do ano passado, por exemplo. Os partidos da esquerda radical, somados, eles conseguiram 0,11% dos votos presidenciais. Eu vou repetir para vocês.
0,11. Sabe quantos votos isso dá no total? Um pouco mais de 100 mil. E o seu índice É duro. Os 700 mil que eu falo aqui é de contando todos os cargos executivos, mano. suficiente para eleger um deputado federal aqui em Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, o Padre Kelmon, que é o personagem folclórico das eleições de 2022, o cara mais maluco que o Bolsonaro, ele teve 0,7% dos votos e ficou na frente de todos os candidatos da esquerda radical. Será que isso não diz algo? Um outro dado é que talvez vocês não saibam, né? Os partidos da esquerda radical hoje, que eu coloco o PSTU, o PCB e a UP, eles não elegeram um vereador no Brasil inteiro. Sempre que eu jogo esses dados no desempenho eleitoral na discussão, tem gente que vem me rebater falando que as condições não são justas, que nós vivemos em uma democracia de fachada e que quem defende revolução armada, por exemplo, é boicotado pelo sistema capitalista. Isso é usado para justificar o desempenho eleitoral fraco, mas será que realmente justifica? De fato, eu acho que a gente está cada vez mais entrando em um processo de transformação da democracia liberal em uma oligarquia, onde só quem governa é a turma do dinheiro e não tem espaço mais para concessão. Só que também é evidente que o nosso processo eleitoral ele vai privilegiar os partidos que vão receber mais dinheiro dos poderosos, mais espaço na mídia e tudo mais. É só ver os dois principais candidatos no ano passado e o dinheiro que eles arrecadaram nessa eleição. Ambos rezaram na cartilha da oligarquia e ganharam mais espaço. Isso não é nenhuma coincidência. Agora, isso não deve ser motivo para a esquerda radical justificar o seu total fracasso eleitoral. Se, por um lado, é verdade que é praticamente impossível para a esquerda radical conseguir fazer um presidente do Brasil, é verdade também que ela é praticamente insignificante em termos... Boa tarde, ele já disse ser contra... Sabe, Vini? Contra a planificação do planejamento da economia? Quem? O Fred? Não vi ainda, não. Esses argumentos dele podem ser usados contra nós mesmos. E é, né? E é usado, né? E é usado. Não percebo que o anticomunismo é fortíssimo. Não percebo por que esse debate tanto de comunismo, quando o Crepe bem fala que foram apenas 100 mil votos. Maluco, isso é o maior espantalho dessa live. Comunista votou no Léo Pericles, na Manzano e outros troscos na Vera. Como assim, Pepe, é espantalho? É isso que ele tá falando. Se você pegar todos esses aí, é 100 mil votos. Quem somos nós para falar do fracasso eleitoral? Não, a gente não é ninguém. Ele está fazendo uma análise que é a direita que tem base popular hoje. Na verdade, ele já fez essa crítica ao nosso lá também, já não fez? Tem um vídeo dele falando, fazendo essa mesma crítica para nós. Que falta base, que falta organização. Ele já fez esse vídeo. Vocês sabem que o Xandão só liberou a verba eleitoral do PCB após o fim do primeiro turno, né? Sabia. Mas são argumentos reais. São. Banalizar a palavra radical. Tá parecendo mesmo o Nescau, tá? Não são, gente, só bateu um espantalho, tá? Eleitorais. O espantalho de ter votado no Lula. Tava respondendo o maluco no chat. Desculpa, Pepe. Isso sim é reflexo da sua penetração social. Por mais que o sistema eleitoral seja viciado e privilegie os defensores do sistema, é verdade também que a esquerda radical não tem nenhum impacto popular. E isso é expresso no desempenho eleitoral fraco desses partidos. Aqui cabe fazer uma pergunta a quem está assistindo ao vídeo. É possível um partido ter penetração popular nas massas? Tamir, pergunta real agora. O que é mais forte na atualidade? O anticomunismo ou a modinha comunismo? Cara, eu acho que o anticomunismo da galera, eu acho que não é pauta, tá ligado? Tá tipo um bagulho tão lá no fundo, porque eu acho que o Fred tem uma razão nesse ponto, assim. Não representa mais uma ameaça, assim. O fantasma do comunismo, ele pode existir, mas numa parede da memória do brasileirinho. Não é um assunto que tá rolando em voga, assim. Se bem que tá, né, mano? Eu tô falando bosta. Tá sim. Vira e mexe, os caras sacam de um... O Lula é comunista, é verdade. Eu tô falando bosta, desculpa, gente. E não eleger um... Falei muita bosta agora, né? Que de vira e mexe, os caras ficam falando que é o comunismo, né? Sérgio Moro, comunista. Tem comunista pra todo lado, né? É verdade. Vereador nas mais 5 mil cidades do Brasil. Isso é algo para ser levado em consideração. O fracasso eleitoral dos comunistas é sim um sintoma da sua falta de apoio popular. E isso leva necessariamente à conclusão de que a esquerda virou um nicho. Um ponto de apoio para uma certa consciência de classe média da mesma forma que o identitarismo faz com os artistas e a turma do Leblon. E qual é o motivo de o comunismo ter virado um nicho muito restrito? A meu ver, isso é resultado de um processo de elitização das esquerdas,
especialmente do comunismo, que vai mostrando ali os seus sintomas cada vez mais. Como eu mencionei um pouco antes, a esquerda antigamente ela tinha uma penetração popular. Esse argumento anticomunismo ele também não tá valendo de nada, né, o Wesley? Não tá valendo de nada, né, mano? Ó, tem palavras que perderam o significado, tipo assim, reacionário, ele pode dizer tudo, pode dizer nada, né? Pode dizer tudo, pode dizer nada. Neofascismo, neonazismo, né? Democracia, anticomunismo, antissemitismo, pode dizer tudo como pode dizer nada, tá ligado? O bagulho tá banalizando, tá banalizado. Falava uma língua popular. Ela trabalhava onde o povão trabalhava. Ela frequentava os mesmos lugares que o povão frequentava e falava uma língua parecida. Uma coisa que precisa ser lembrada nos comunistas de antigamente é que eles tinham uma força no empoderamento de setores populares que dizia muito sobre a sua organização. E eu posso tirar como exemplo disso um caso perto de mim, da minha família, né? O meu pai, ele teve um padrasto que foi tesoureiro do Partido Comunista aqui na cidade. Ele era barbeiro, mas ele teve uma formação política toda feita no antigo PCB a ponto de virar dirigente e referência local. Eles pegaram um barbeiro, um trabalhador, e botaram ele como uma grande referência intelectual. A impressão que eu tenho hoje é que o que existe de comunista é, na grande maioria, um grupo de acadêmicos no comando do processo. Um grupo que se distanciou do povão e foi por um caminho bem elitizado. E isso, persiste até hoje, né? A esquerda brasileira ela sempre teve essa distinção entre um setor acadêmico e um setor mais popular, mas isso parece ter se agravado com muita força desde os anos 80, né? Com os comunistas, então, o negócio foi mais feio ainda. Com o enfraquecimento do comunismo, basicamente o único contato que as pessoas tinham com essas teses comunistas era dentro das universidades em setores muito restritos também. Até porque essa ideia de que as universidades estão tomadas de marxistas é uma conversa fiada que não tem muita relação com a realidade. Esse processo de academicização da esquerda, né, ele veio como um filtro muito forte para o movimento comunista. Como boa parte dos intelectuais comunistas vinha de setores da classe média por conta da elitização das universidades brasileiras, o movimento virou praticamente todo um negócio de classe média, totalmente nichado, fora do radar do povo. Isso cobrou um preço muito caro nessa elitização da esquerda, que passa a se colocar em um patamar de suposta superioridade em relação ao povo, nutrindo essa ideia profundamente equivocada de que há uma espécie de missão para libertar o povo. Vocês dão atenção para comunista brasileiro? Vocês não percebem que esse pessoal que se diz comunista é só um clube de leitura apaixonado pelo Lula? Tá, palavras duras. O Ciro não é. Comunismo Leblon. Os comunistas estão todos no YouTube. Cara mirou no comunismo e acertou o petismo. Que doideira essa pira do crepe de esquerda caçadora de comunismo. É que eu acho que eu tô tentando, pelo menos, usar o termo correto. Eu tô usando o termo web comunista. Tá ligado? Web comunista. E vou tentar me policiar pra não fazer distinção. Pra não ser injusto, não generalizar. Mas eu uso o termo web comunista. Né? Agora eu acho que o Fred tá sendo legítimo. Na verdade, vocês estão ligados, né, mano? A gente aqui, a gente não tá taxando comunista. A gente tá só revidando. E aí é legítimo o revide. Não é assim que a gente aprendeu hoje com o Jones? É legítimo o revide. F comunistas, tá? Concordo demais. O comunismo ficou encastelado no setor acadêmico, principalmente a partir da queda da União Soviética. Um dia escutei uma rádio cristã de SP, um pastor falando que comunismo é coisa do capeta. Acho que tem um anticomunismo forte nas alas religiosas bolsonaristas. Tem mesmo. Eu falei bosta antes. O que ele está falando faz sentido sim, mas está mudando. Eu, por exemplo, advogado, morador de favela, prounista de universidade privada, cada vez mais construindo na minha quebrada. E sou do PCB, tá? Justo, Wesley. Para ser comunista precisa ler um monte de livro. Esse pessoal é tão descolado da realidade que não percebeu que o brasileiro majoritariamente nunca leu um livro na vida, por isso não pega. Não é não. O crepe está caçando confusão com o comunista e não responde as perguntas. As perguntas da onde? Dos comentários, Vini? Eu fui numa reunião do pessoal em Goiânia uma vez e era o padrão todo mundo branco e com alguma grana. E a exceção era um cara negro, que trabalhava no açougue também, tá? Aqui a esquerda ela mirou mais no Platão torto, né, do que no Marx. E por que um Platão torto? Na alegoria da caverna, o Platão mostrava um ser humano algemado em uma caverna, vendo sombras, imagens reproduzidas nas paredes, enquanto a realidade estava lá fora. O papel da filosofia, então, seria libertar o ser humano da caverna para que ele pudesse ter o contato com a realidade da forma como ela é.
Essa imagem da caverna é muito interessante, abre muitas reflexões que vão ser feitas em outros vídeos, né? Mas cabe destacar aqui que os comunistas parecem nutrir um sentimento meio torto em relação a isso, deles saírem da caverna, né? Eles acham que saíram da caverna e estão prontos para tirar o povo dessa prisão da ignorância. Isso leva a um outro problema sério do porquê o comunismo ser motivo de chacota no Brasil, que é um certo sectarismo e até arrogância, que mais afasta do que agrega. Essa postura de alguém que está numa posição de saber, de conhecimento, da verdadeira dinâmica da realidade pronta para iluminar os outros, né? É uma postura que acaba gerando um sectarismo e é uma postura que, na minha opinião, é arrogante. E eu vejo essa postura. Quantas vezes, conversando com alguém de esquerda, a gente já ouviu falar, né? Não, que tal pessoa, que tal grupo não tem uma consciência avançada. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi isso inúmeras vezes, né? E o que que isso significa? A pessoa que está falando, ela atingiu esse estágio avançado. Isso aí eu sinto também, ô Vini. Chacota nós somos, Tamir. Será que ele não percebe? Isso aí eu percebo também, cara. Eu percebo isso aí. Tipo de consciência avançada e tal. Eu já ouvi esses papos aí já, mano. Isso eu sempre contra-argumentar, ele ignora, prefere bater no espantalho dos comunistas que falam do pastor evangélico. De pastor evangélico? Eu não entendi, Vini. Wesley, quem é parâmetro nessa aula hoje em dia? Tudo que ele tá falando já foi criticado e discutido internamente. Beleza. Obrigado, Web Comunas. Tá. Faz parte do relacionamento tóxico dizer que você está exagerando. Quem está exagerando? Fracasso eleitoral e chacota, ele está nos descrevendo. Eu acho que ele não está fazendo chacota, ô Vini. Eu acho que ele não tá. Volta lá e vê o vídeo dele falando sobre a... Tem o vídeo que ele lista lá todos os candidatos. O vídeo que ele fala do Ciro, ele faz exatamente as mesmas críticas. Falta de penetração nas bases. Ele faz exatamente a mesma crítica. É uma crítica. Você acha que os comunistas não têm que ter uma penetração na base como tinha antigamente? E se forçar para isso? E deixar de ser uma coisa de classe média, de pessoas com ensino superior, coisa e tal, e ser mais representativo na classe trabalhadora? Penetrar mais nas características e no povo da classe trabalhadora? Ele disse que o comunismo é chacota. Estou dizendo que nós também somos. Mas ele falou que somos. Não. A crítica é a mesma. Entendi não, cara. Da consciência, né? Viu seu papel na estrutura de classes, se reconhece como classe explorada e está lutando para libertar da exploração. Só que o resto das pessoas não. Essas pessoas seriam as consciências atrasadas, né? E quando você pressupõe isso, a chance de você liderar uma revolução no Brasil é menor do que zero. Como que uma pessoa chega para tentar cooptar as pessoas para uma luta revolucionária mandando uma dessa? Ao invés de disputar a consciência das pessoas, entender um contexto, entender as formas de vida que cada um tem no Brasil, um país... Tem a palavra chacota, Vini? Não entendi só pegada de pilha, não, Vini. Explica pra mim, mano. Não entendi. Profundamente desigual, religioso, um país em que há disparidades regionais muito fortes. Certas atitudes dos revolucionários pressupõem uma atitude que, na minha opinião, é condescendente em relação ao povo. E aí desanda. Isso acaba levando a um sectarismo que mais afasta do que agrega e deixa o campo aberto para a consciência das pessoas ser ganha pela extrema-direita, que obviamente tem mais estrutura, mas ela consegue falar uma língua que o povo entende e consegue se conectar com esse Brasil profundo. A gente pode pegar o caso da religião, por exemplo. O Brasil é um país profundamente cristão e a gente tem uma população que é, na sua maioria esmagadora, cristã, ou evangélica ou católica. E o que essa galera da esquerda faz para se conectar com isso? Nada. Ao invés disso, eles ficam repetindo velhos chavões comunistas, né, da religião como ópio do povo, ou ficam depositando nos pastores o grande mal do mundo sem perceber que quem está lá no cotidiano das famílias que sofrem com a realidade brasileira é o pastor, é a igreja. Nesse caso, eles jogam fora a possibilidade de se conectar com a maioria esmagadora da população brasileira por puro sectarismo, por inflexibilidade, dogmatismo teórico. Aí a gente tem o abismo ampliando mais um pouquinho, né? E ainda tem mais um ponto que eu já tratei aqui, que eu já tomei muita porrada, mas que eu volto a insistir, que é o negacionismo. A esquerda mundial está perdida desde o fim da União Soviética. E mesmo a turma que tenta fazer um resgate dessas experiências fora da demonização também está perdida, né? É bom a gente lembrar, alguns setores da esquerda comemoraram o fim da União Soviética, alegando que isso permitiria uma reorganização dos trabalhadores fora do controle burocrático que tomou conta do socialismo real, né? Muita gente criticou essas posições.
Só que a turma que criticou Bora, essa exposição... Natan! Obrigado pelo Prime! 3 meses, dá pra ver o sexo, hein, Natan? Tamo junto, mano. Mas também parece seguir um caminho tão ruim quanto o resto. Por quê? Ao invés de fazer um balanço honesto das experiências socialistas, dos erros e acertos, eles preferem fechar os olhos para os erros e hipervalorizar os acertos, achando que todo mundo vai embarcar nessa. No fim das contas, na minha opinião, eles acabam caindo em negacionismo. As experiências que foram tentadas nas experiências socialistas tiveram alguns problemas que certos revolucionários simplesmente fecham os olhos para isso de uma forma vergonhosa. Pior, taticamente, isso é um tiro no pé. Eu já fiz um vídeo comentando sobre isso anteriormente e eu então não vou me alongar, mas eu queria destacar alguns pontos breves aqui para argumentar sobre como que eu acho que isso enfraquece o movimento socialista no geral. A meu ver, existem duas linhas de críticas que podem ser endereçadas aos assim chamados socialismos reais, né, que foram tentados no século XX. Uma linha econômica, de crítica à estagnação econômica a partir ali dos anos 60, e uma linha política que critica o autoritarismo e as restrições das liberdades. A primeira linha é que aponta o fato óbvio de que o modelo da planificação central ele não funciona. Ó, uma coisa eu acho que poderia, mano. Tipo assim, ó. Eu entendo que tem comuna, mano. Tá ligado? Que, mano, ó, eu não concordo com o que o Fred tá falando coisa e tal, mano. Agora, mano, eu acho que poderia evitar usar o argumento de não concordar, porque falando que o cara é um anticomunista. Tá ligado? Eu acho esse argumento válido. É ruim. Eu acho, sinceramente, tá ligado? Pô, se você faz uma crítica, você é anticomunista. Ou tá alimentando. Eu acho essa crítica muito semelhante à crítica de quando você faz crítica ao lulopetismo, você é bolsonarista, tá ligado? Então, mano, eu acho que tem que refutar o ponto, ó. Nunca foi falado sobre religião, coisa e tal. Aí ele vai pegar, ó, falaram aqui, falaram lá, falaram aqui, sei lá, o ópio da religião, sei lá quem tá falando essa porra, o ópio da religião. Falaram aqui, pô, não entendo aqui, aí começa a ter uma discussão correta. O PND é uma planificação econômica. Não é planificação da economia. Não é. Alguém falou que esse mano aí é contra-comunista? Não, tô falando. Não é. Não é. O Estado planejador, ele é algo importante, ele é algo que está mostrando sua importância agora, especialmente no processo chinês, né? Não é. Mas a abolição do mercado, a abolição total do mercado e a forma de planificação total que tomou conta da União Soviética, ela fracassou. Essa forma de planificação foi muito eficiente para gerar riqueza, fazer uma indústria de base, mas ela foi insuficiente para dar o passo além em direção a uma indústria mais sofisticada e desenvolvida. A gente pode debater os motivos disso e tudo mais, mas a gente não pode deixar de observar esse fato. Um outro ponto, né, que muita gente nega também é o que diz respeito ao autoritarismo, que foi tomando conta de vários desses regimes socialistas e que é motivo de críticas por parte dos adversários. É evidente que muitas dessas críticas são exageradas, são desonestas, mas isso é algo que precisa ser encarado. Se a gente pega, por exemplo, a implantação da União Soviética, a gente tem, antes da Revolução, um processo de institucionalização dos sovietes, né, dos conselhos operários, que avançaram em uma democracia popular que nunca tinha sido experimentada antes naquela dimensão. Depois que a Revolução acontece, mesmo antes da Guerra Civil, a gente vê um enfraquecimento desses conselhos, o poder do Estado é muito centralizado na burocracia, e a gente tem um processo de recuo nessa democracia que estava sendo tentada. É bom destacar que os setores que antes tinham sido importantíssimos para a Revolução Russa foram jogados de lado, quando não perseguidos, como é o caso que eu sugiro vocês pesquisarem dos marinheiros do Kronstadt, que exigiam mais democracia operária e a participação de outros setores socialistas nos sovietes, que eram cada vez mais enfraquecidos e foram duramente reprimidos. Outro fato que é bom lembrar é que, junto com esse processo de enfraquecimento dos conselhos, dos soviets, né, a gente teve a perseguição de outras forças socialistas na própria Rússia, que participaram do processo constituinte, por exemplo, depois da Revolução, e foram todas caçadas para dar lugar a um regime de partido único. Depois, a gente ainda teve um processo maior de burocratização, de exclusão popular dos trabalhadores, que levou a um regime de forte dominação central, com zero espaço para questionamento e proposta de mudanças. É claro que isso tudo é explorado pelos adversários do comunismo para criar esse clima de demonização, mas um processo autoritário e restritivo de direitos aconteceu e a esquerda não pode negar isso. É feio e é contraproducente. Boa parte desse revival, né, do stalinismo vem acontecendo a partir de uma tentativa de reescrever a história sob a justificativa de combater propaganda liberal. E de fato tem uma propaganda liberal que infla números, que piora a situação e tudo mais para poder criar um clima de demonização do comunismo. Agora, muita coisa errada aconteceu que não pode ser varrida para debaixo do
tapete. Outro dia desses eu vi um desses comunistas aí dessa nova leva passando aquele panão pro Pol Pot, cara, que simplesmente foi um dos caras mais sem noção e sanguinários desses malucos que o século XX produziu. O fato dele ter... Eu não consigo entender. O que é esse stalinismo que vocês ficam falando que não existe? Eu não entendo isso. O que é o stalinismo que vocês falam que não existe? Ele tá explicando uma coisa. Eu tô entendendo o que o Fred tá explicando. Fala assim, mano, existe uma concentração em um grupo específico que usou desse poder pra poder subverter os outros, subvertendo a lógica do negócio, coisa e tal. Aí você fala, isso é stalinismo. Aí que eu não consigo entender. Stalinismo não existe. Hamas? Mas como é que a Hamas apareceu na conversa, Vini? Gente, vocês precisam falar coisas que eu entenda. Eu não consigo entender. Cada experiência socialista é única. O comunismo vive em estado de guerra, guerra civil, Segunda Guerra, Guerra Fria. O que fez que essa planificação econômica fosse muito focada em indústria pesada e favoreceu a burocratização. A galera que acha que os comunas se defendem rebatendo as críticas dele é porque não aceitam as críticas, mas a real é que os comunas estão só defendendo o seu ponto. Não, tá todo mundo defendendo o seu ponto. Eu acho que tá do jogo, mano. Tá do jogo. Vocês são muito sensíveis também. É todo mundo muito sensível, gente. Ô, meu bem, você acha que eu sou insensível? Meu bem tá falando que eu acho que eu sou insensível. É que eu acho tudo muito do jogo, né? Tem coisas que tem golpe baixo. Tá rolando golpe baixo? Que existe é leninismo e maoísmo. Mas quem decide o que existe ou não? Quem decide que existe ou não? Quem decidiu isso aí? Quem decidiu que decide ou não? Que existe ou não uma corrente? Existe o que tem livro, Tamir? Tá. Entendi. Papo chato de comunista não muda. Odeio essa história de União Soviética. Tem muita gente sensível demais, Tamir. Tá? 100% insensível. Porra, aí então vocês estão me taxando. Eu decido. A história decide, tá? Stalin era o garoto propaganda. Só não mandava nada e nem tinha linha própria. Nunca tomou decisões unilaterais e nem era uma figura destacada na burocracia soviética. Tá? Quem decidiu? São correntes de pensamento, tá bom? Dito que era socialista, de ter falado que estava construindo um movimento socialista, não tem que ser motivo para as pessoas relativizarem as merdas e os crimes que ele fez contra a população do Camboja na época do Khmer Vermelho. Me parece que tem uma disposição de relativizar muita coisa grave para não demonizar mandando mensagem aqui no WhatsApp. O socialismo, sendo que isso acaba jogando contra, já que acaba forçando uma associação do comunismo com a barbárie praticada por certas figuras. Stalinismo existe sim. Olha que eu tô mais perto do stalinista que negam esse papo do que os trotskistas, tá? Stalin era como o Lula, tá? Se tu refere o marco revolucionário, stalinismo é no máximo o período do governo do Stalin. O problema é que rolou muita desonestidade intelectual dele. Foi só espancamento de espantalho. Mais tarde eu volto. Até mais. Calma, Vini. Calma, Vini. Calma, Vini. Não fique sensível. O problema não é cada um defender o seu, mas sim a meteção de louco. Meteção de louco é foda mesmo ali. Meteção de louco eu acho foda também. É isso aí, eu pego o ar. Na meteção de louco eu meto o ar. Eu sou Renato Augustista. Boa, Renato. Poxa, aqui é bom ampliar um pouco essa reflexão antes do vídeo terminar. Depois que a maioria dos regimes comunistas acabaram, muito veio à tona dos fatos que aconteceram. Algumas coisas são exageradas e outras não. Só que tem um ponto, as pessoas não são bobas assim. E isso traz uma discussão a respeito da própria natureza do comunismo, que é o que parece que muita gente se esquece. O socialismo, o comunismo, eles são herdeiros do iluminismo. Qualquer tentativa de aplicação dos dois precisa ser feita à luz dos valores e ideais do iluminismo. E por que eu estou falando isso?
As duas grandes ideologias políticas oriundas do iluminismo são o liberalismo e o socialismo e o comunismo, né? O liberalismo parte de uma noção de direitos iguais para os seres humanos e defende uma restrição do poder do Estado em relação ao indivíduo. E aí o indivíduo está no centro do processo. E aí a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento do liberalismo econômico e tudo mais. O comunismo também é uma vertente herdeira do iluminismo. É bom destacar que o iluminismo parte de uma ideia de libertação do ser humano a partir da razão, da ciência, e que vai garantir prosperidade, fazer o conhecimento avançar e melhorar a vida das pessoas. O comunismo defende isso também. E o Marx, em certa medida, ele era um iluminista. A grande questão é que ele entendia que essa libertação não seria possível num regime capitalista, que obrigava as pessoas a abrirem mão da sua autonomia, da sua humanidade, para se venderem por meio do trabalho assalariado. Para o Marx, aquilo que a gente tem de mais humano é a capacidade de transformar a natureza e a gente vende isso em troca de um salário para garantir a nossa sobrevivência na sociedade capitalista. Esse processo é um processo que desumaniza as pessoas e restringe a liberdade genuína, impedindo... Sim, o Fred nunca se interessou em conversar com os comunistas ou marxistas que votaram no Ciro, saber por que votaram, como enxergam. Sim, pô. O Fred é amigão do Arthurito, pô. O Arthurito é marxista. Ficava horas lá conversando esses papos, pô. Que os ideais humanistas do iluminismo se realizem. E por que eu dei essa volta toda? Não adianta tentar oferecer uma alternativa ao capitalismo defendendo abertamente ou fechando os olhos para regimes que sim restringiram liberdades e foram na contramão de ideais que o comunismo nasceu representando. Pior, tentar vender a ideia de que não foi bem assim, de que isso é uma invenção burguesa ou de que isso foi necessário. Só que tem coisa que não foi invenção, e isso é problema. O comunismo ele só vai ter apelo novamente se as pessoas de fato entenderem que é um salto para algo melhor e que é a realidade que elas vivem hoje. Para além da questão da falta de enraizamento popular, o comunismo tinha apelo antigamente pelo fato de que ele ainda alimentava um certo ideal utópico na cabeça das pessoas, de que era possível sim melhorar a vida das pessoas e construir uma nova sociedade. Depois do fim da União Soviética, esse apelo praticamente acabou. A derrota histórica dos comunistas é sentida até hoje, e esse apelo que fazia as pessoas arriscarem as suas vidas na luta por uma sociedade melhor acabou. É evidente que tem uma batalha de propaganda, mas também há falhas nas tentativas de aplicação do socialismo que precisam ser encaradas mais abertamente. Como que uma nova alternativa comunista vai ampliar e não diminuir a liberdade das pessoas? Como que uma nova alternativa comunista vai fazer para fugir da burocratização e centralização excessivas que ocorreram em praticamente todas as experiências? Como que uma nova alternativa comunista vai lidar com a democracia popular? Vão existir conselhos democráticos mesmo ou eles vão ser reduzidos a instâncias carimbadoras das decisões da burocracia? Eles vão ter papel ativo no governo? Eles vão ter papel ativo na contestação de algum erro que pode vir a acontecer? São todas questões pertinentes para quem deseja construir o comunismo no Brasil, e fugir desses questionamentos ou adotar uma postura negacionista não vai ajudar muito. Do que a gente está vendo hoje no Brasil, o comunismo não bota medo em ninguém porque virou algo completamente folclórico, muito mais um clube de leitura do que um movimento político organizado, e boa parte disso se dá pelas razões que eu expliquei aqui. Como nós vimos, né, inclusive recentemente, está mais fácil o Bolsonaro fazer uma revolução popular no Brasil do que os comunistas. E aí é isso, pessoal. Tá. Também vocês ficam muito estressados com esses bagulho, gente. Calma, gente. Muito estressado, calma. A vida inteira eu vejo é papo querendo discutir política. Discutir política e colocar, mano, tá aí a discussão. Tá aí a discussão. Chama, abre aí o Discord, chama. Entra lá no Discord, lá do Fred, lá, queixando o cara, velho. Manda mensagem no Zap. Tamir, sou social-democrata e sempre quando eu vou na Soberana, meio que tem uma chacota comigo, porque eu não pensar igualmente a eles e dizer algumas críticas. Mano... Tá, eu sinto isso aí também, cara. Sinto isso aí também, tá? Eu sinto isso aí também, entendo. Mas eu entendo que é tudo do jogo, velho. Mas minha esposa falou que eu sou insensível. Minha esposa falou, tá falado. Eu sou insensível. Vai lá muito? Ela gritou de lá muito? Tamir, como esse papo chato de comunismo dá uns gás na live, hein? Pois é, tem mais isso. Agora chega, né? Chega de comunismo, né? Chega, porque vocês ficam muito estressados, velho. Vocês começam a xingar uns aos outros aí. Vocês começam a ficar pá, velho. E o Donizete? Vamos ver o Donizete, então. Boa. Vamos ver o Donizete.
Agora, eu particularmente, eu sou um pouco da corrente do não é anticomunista, tá? Mas eu sou um pouco da visão do Fred e do Samuelson, mano. Tá, tem que reduzir um pouco a cordialidade com quem tá sendo fracionário. Com quem tá se alinhando pra dar a facada nas costas. Tem que parar um pouco com isso e começar a ser mais veaco. Isso aí eu sou a favor, tá ligado? Isso aí é foda, isso aí é foda. Isso aí nesse ponto eu concordo, mano. Camarada Tamir. Eita porra. Eita. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Esse é o corte. Bora ver. Bora ver. Pô, manda de novo o link aí, Sara, na humildade. Tava